A partir de agora, você passa a acompanhar na programação da sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema importante a cada semana que interessa todo o estado de Santa Catarina. Nosso entrevistado de hoje é um professor de geopolítica, Russo Born. O nosso tema é sustentabilidade. Professor, muito obrigado por aquecer o convite. A gente, quando fala em sustentabilidade, eu me retorno até a Suécia, em Estocolmo, em 1972, quando a Europa, depois de se estragar toda, resolveu começar as coisas. O Brasil pensou nisso em 92, quer dizer, 20 anos após. E hoje se fala muito em sustentabilidade. Qual é a realidade nossa hoje no Brasil, e em especial aqui em Santa Catarina, neste tema? Bom, a sustentabilidade ela é um tema universal hoje em dia, né? E existem levantamentos, então, que mostram que nós temos... o Brasil é um dos grandes países poluidores do planeta. Nós temos uma queimada de florestas para produção agrícola muito grande. Entra ano, sai ano e acontece. E acontece. Então, embora os dados dizem que nós temos um desmatamento em redução, ele ainda acontece de forma muito vigorosa. Então, já aí sustentabilidade seria o quê? Você, no país, e também em Santa Catarina, né? No país você manter florestas para que as gerações futuras possam também usufruir dessas florestas e conhecer elas. E a forma como a gente está fazendo a economia acontecer, ela nesse ponto ela não é sustentável. Por exemplo, Santa Catarina, a parte de floresta atlântica, que no passado de 100% hoje fica em torno de 17%, né? O senhor repete esses números, por favor. De 100% da floresta atlântica que... Há quanto tempo? Isso desde a época de 1500, quando começou a chegar as primeiras caravelas aqui. Realidade de hoje? Ela está em torno de 17% da floresta, né? Isso de preservação em Santa Catarina. No litoral brasileiro, isso já caiu abaixo de 9%. Então aqui é o que mais se preservou da floresta, porque a nossa encosta, litoral e encosta. Se a gente pegar, por exemplo, um outro exemplo de floresta, né? A Mata das Araucárias no oeste catarinense, que é uma vegetação endêmica da região sul do Brasil e também entra em outros lugares, Paraguai. De 100% da mata da floresta de Araucárias, o Pinheiro do Paraná, hoje sobra só 2%. Então a sustentabilidade aí, ela é uma preocupação muito grande. E quando é que a gente vai perceber a sustentabilidade? Já deveríamos ter percebido, né? Isso, mas sabe que o homem do campo, as pessoas simples, elas veem essa destruição. Por exemplo, os pescadores aqui de Florianópolis que vão pegar tainha. Se falar com os pescadores, eles dizem que no passado pegava-se muito mais peixe. A forma predatória de pesca, ela está levando a uma diminuição muito grande desse recurso natural do oceano. Então a sustentabilidade é um tema que diz assim, pode-se pescar sim, mas como fazer isso... Com limites. Com limites. Como fazer isso de forma sustentável, ou seja, que seja possível desenvolver, a gente usufruir o que a gente precisa e sem destruir o que está aí. Então, os desenvolvimento com sustentabilidade. Com sustentabilidade. Por exemplo, vamos pegar Florianópolis, tem uma beira-mar incrível. Só que durante muito tempo, toda a questão do esgoto foi jogado no mar. E hoje as pessoas gostariam de tomar... No passado as pessoas dizem que tomavam banho na beira-mar. Eu também. Pois é. E aí hoje em dia não se Nem pode mais. Então existem projetos de limpar, tem que raspar o fundo, é um processo bastante complexo. Não teria sido melhor não ter jogado desde o começo? Mas aí também implica num fator. Vamos pegar uma casa e vamos fazer uma casa sustentável. Em Santa Catarina, por exemplo, ou qualquer parte do mundo. Vamos então coletar água da chuva de forma sustentável. Coletar água da chuva. Quando a gente coletar a água da chuva, ela vai ser armazenada em cisternas para a gente poder molhar a grama, para a gente não precisar usar a água da Casan ou água potável, né? Então, regar o jardim, lavar o carro, usar no vaso sanitário, vazio, né? porque a gente utiliza hoje água potável nesse recurso.
Então, se a gente fizer isso, e daí depois toda a água que a gente utilizar para tomar banho, com sabonete, com shampoo, com escovar o dente, pasta de dente, na louça, lavando com detergente, sabão em pó para lavar roupa, toda essa água, junto com os excrementos humanos, etc., vai para um cano central. Se uma casa for sustentável, ela vai pegar todo esse esgoto, vai separar os recursos sólidos dos químicos, vai jogar a água limpa no rio. Quanto custa isso? É o que dificulta as pessoas fazerem isso. Isso, então, a sustentabilidade também é uma discussão da viabilidade econômica para isso. Quem é que vai poder comprar uma casa ou montar um recurso? E sustentar essa estrutura. Isso, então, seria o ideal, né? Mas como fazer com que isso seja possível? Então, socialmente possível, economicamente viável e diverso. Professor, nós vamos acompanhar um trabalho que a nossa repórter Emily Sani fez numa escola de Blumenau que teve inclusive o reconhecimento internacional. Vamos acompanhar o trabalho e depois eu quero a sua opinião, por favor. Boas iniciativas fazem parte de uma educação de qualidade. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, uma escola municipal virou exemplo para o Brasil e para o mundo. Isso porque professores e alunos investiram tempo, dedicação e amor em sustentabilidade. O reconhecimento vem de uma rede internacional de escolas criativas, com sede em Barcelona. O nosso índice de criatividade, de inovação é muito alto, por isso o reconhecimento. Então, nos tornamos diferentes das outras escolas por termos ideias criativas, inovadoras, em que nós usamos a sustentabilidade e a ecoformação para que nossos alunos, no futuro, sejam os disseminadores dessa ideia de sustentabilidade para tornar o nosso planeta habitável ainda por muitos e muitos anos. O mural interativo da instituição mostra que as informações sobre a escola criativa são bem sustentáveis. Um dos projetos são as sacolas feitas de caixinhas de leite, que são disponibilizadas para que as crianças levem os livros para casa. Uma forma de incentivar a leitura de maneira ecologicamente correta. A gente pode reaproveitar os livros, nós não temos muita sacola para guardar os livros, daí a gente pode pegar, levar para casa, né, e ler, daí tirar fotos, assim, né, daí colocar na sacola, daí é melhor, porque a sacola daí a gente tem que reaproveitar para fazer isso, não pode jogar lixo no chão, senão a gente pode acabar matando o nosso planeta. O reaproveitamento dos materiais reciclados também passa pelas mãos de Dona Marli, que é servente de serviços gerais. Quando é preciso, ela deixa a limpeza para virar costureira. Dedicação essa que aproxima toda a escola. Envolve toda a escola realmente, tanto funcionários, professores, alunos, pais, todo mundo. A sala mais diferenciada da escola também serve como laboratório. Aqui foram colocadas mantas térmicas nas paredes e cortinas de Tetra Pak, que ajudam a diminuir a temperatura interna da sala. Com as cortinas, a gente percebeu que houve uma redução de 2 graus na temperatura dentro da sala. Então, a gente resolveu fazer na sala inteira o revestimento. Como nós ainda não conseguimos fazer o revestimento do telhado, do forro, nós não conseguimos ainda fazer a medição correta, como deve ser, fidedigna. Então, nós temos um termômetro dentro desta sala, tem um termômetro no corredor desta sala e tem um termômetro na outra sala, que não tem revestimento, para podermos fazer a comparação. Então, ela se tornou um laboratório de estudos sobre a temperatura e sobre as caixas de leite, porque elas têm essa função de isolar. Na sala do primeiro ano, as cortinas e o mural também são feitos de caixas de Tetra Pak. O reaproveitamento, agora colorido, mostra que o aprendizado, além de sustentável, é vivenciado de maneira bem criativa. Nesta outra turma, a sala possui 2 lixeiras, uma para o papel
e outra exclusiva para coletas de aparas de lápis. Todo o lixo é reaproveitado nas hortas da escola. Tamires sabe bem da importância desse tipo de projeto. Ajudar o planeta, as pessoas e todos os restos de plantas. Esse projeto desenvolvido com as crianças faz o estudo da biodiversidade da região, né, e ações de interação da criança com o ambiente. Então, uma das ações desenvolvidas com eles e ainda em processo, né, é guardar as aparas dos lápis para reaproveitar. Então, reaproveitar nos minhocários, reaproveitar nas plantinhas que eles cultivam. E a mesma coisa com o resto do papel. A gente não guarda o papel para simplesmente reciclar. Eles constroem papel, eles trabalham, fazem papel machê, fazem cartões para presentear. Então é a reutilização dos papéis, dos materiais, para reaproveitar para a vivência do dia a dia. Uma escola como todas as outras. O diferencial é que aqui a criatividade, o empenho e a dedicação fazem parte do cronograma escolar. A busca pelo sustentável atravessa mesas, cadeiras, os muros da escola e transforma o simples em destaque internacional. Muito bonito o trabalho feito lá em Blumenau. Russo, o ideal mesmo para se falar em sustentabilidade, meio ambiente, é envolver a criança de cara? Sabe que a questão ambiental, se ela for trabalhar desde pequeno, por exemplo, as grandes discussões realmente começaram a ter um âmbito de uma esfera, porque sempre se discutiu ecologia, desde a época de Roma, desde a época do Império Romano, é que já havia problemas de queima para fazer tijolos e cerâmica, muita fumaça. E isso já incomodava as pessoas naquela época. A questão da poluição, vamos pegar aí a Europa, excesso de lixo e falta de higiene, peste bubônica. Então as pessoas sempre souberam que tinha alguma coisa em relação à limpeza. Só que quando grupos economicamente influentes e politicamente com decisões, eles começaram a se articular. Então isso foi a partir aí realmente de 1990, a Eco 92 no Rio de Janeiro. Logo em seguida saiu um documentário em 2006, que foi do Al Gore, que falava sobre uma verdade inconveniente, aquecimento global. Isso gerou um boom no planeta inteiro. E a versão dele com os cientistas que estavam auxiliando as pesquisas dele direcionavam para uma questão chamada de aquecimento global e todos os problemas que isso... E não há mais dúvida disso, né? Sabe que existe uma outra vertente de um grupo de cientistas que pesquisa justamente o outro lado, o esfriamento global. E não que esses cientistas estejam brigando entre si, são pesquisas divergentes com dados muito interessantes. Então, o que chamou a atenção internacional justamente foi essa produção incrível, e é um filme que se compra em bancas, tem na internet, que as escolas precisam assistir. A partir dali tem gráficos, um monte de informações que os demais cientistas começaram a ver, tá certo, tá mais ou menos certo. Até esse ponto. Isso, e aí começaram a dizer, não é isso, não é. Então, a partir dali, a mídia se abriu para essa questão internacional e deu uma evidência planetária. E aí, por exemplo, a partir daí, as escolas que sempre trabalharam anteriormente, a questão ambiental, a biologia, a geografia, só que agora existe uma importância maior, uma visibilidade maior. E escolas estão ensinando. E aí, por exemplo, quando nas escolas se ensina a proteção ambiental, os estudantes eles levam isso para a vida inteira. Uma vez os estudos eram mais restritos. O Brasil, na época aí, anterior a 1960, tinha quase 60% da população analfabeta.
sem escola. Quando a escola começa a fazer parte e você qualifica profissionais... Muda e qualifica. Isso você modifica todo um pensamento. E aí, por exemplo, o grande exemplo de cuidar do sistema ecológico tem um pai e uma mãe com uma criancinha... Que tem que dar exemplo. Isso, mas assim, por exemplo, o pai e a mãe dão uma balinha, alguma coisa assim para o filhinho comer, e aí eles vão ensinar o filhinho assim, vou ensinar como é que faz, vou pegar o papelzinho e olha como é que o papai faz, joga no lixo. Não é assim que faz. Por quê? Porque quando a criança crescer, o pai não vai estar ali para pegar da mão dele e jogar no lixo. A questão do ensinar deixar o pezinho na mão e dizer, vamos fazer o seguinte, vamos jogar o papel no lixo. Fazer com que a criancinha jogue lá. Tome a iniciativa. Isso, e faz isso algumas vezes, isso vira um hábito. A mesma coisa escovar o dente. A mesma coisa tomar um banho e não ocupando toda a água da caixa. Meia hora, né? Por exemplo, hoje, a água, por exemplo, a professora fez um trabalho belíssimo. Hoje existe uma divulgação assim de, vamos separar o lixo nas casas. Então, a pessoa pega, lava as latinhas para separar metal, lava a caixinha de leite para separar, mas espera aí, e a água que está entrando? Essa água virou lixo. Tinha que reaproveitar essa água Isso, também. então, limpa-se uma coisa, mas suja-se a água, né? Então, a questão do pensar a ecologia, ensinar desde pequenininho, não jogar lixo no chão. Um banho hoje em dia com chuveiro normal... 5 minutos é suficiente. Isso, e as pessoas, um banho de 15 minutos equivale a 144 litros de água, que acaba virando lixo porque a água bate na pessoa e quando escorre, ela vai embora. Então o Brasil é o país que do mundo, a água é um dos grandes problemas de sustentabilidade. Se a gente pegar o nosso planeta hoje em dia, cerca de 97,61% da água toda é água salgada, água dos mares e oceanos. De toda essa água aí, a água dos polos equivale a 2,08. Então tá, e a água pronta para tomar, que é a água dos rios, equivale assim, 0,00009%. E a gente está jogando todo o lixo nos rios. E nós estamos agora procurando água de profundidade. Então dá para dizer que os nossos rios estão todos poluídos, porque a gente está fazendo isso. Poxa, nós é que poluímos. Exatamente. Então, nós não somos realmente um lugar sustentável. É preciso mudar isso. Mudar a cabeça de cada um. Mudar a cabeça, só que daí isso implica na questão econômica. Professor, nós vamos a um intervalo do nosso programa aqui e voltamos a falar em sustentabilidade no Espaço Cidadão, que só tem aqui na TVA. Você continua acompanhando pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Esse programa só tem aqui na TV da Assembleia Legislativa. Nosso tema de hoje é sustentabilidade. Nós estamos conversando com o professor de Geopolítica, Russo Born. Professor, rapidamente, o senhor falou o futuro, no primeiro bloco o senhor falou, mas para o futuro e tal. Esse futuro não tem mais do que 10 anos, não, né? Sabe que... Se tanto? Sabe que, por exemplo, na questão do petróleo, né? O petróleo... o Brasil é hoje um dos países que mais tem petróleo do mundo. Nós temos 150 bilhões de barris de petróleo. Quem tem mais petróleo do planeta hoje é a Venezuela. 510 bilhões de barris de petróleo, mais do que o Oriente Médio. Então, só que esse recurso é um recurso que, se extrair, ele vai acabar. Então, nesse prazo é 50 anos, 40, 50 anos vai acabar o petróleo. A gente vai ver na nossa história acabando esse recurso aí, depende da extração. Mais 50 eu não vou ver, não. E aí, talvez você. Tomara que sim, que a gente consiga, né? Claro. Mas aí existe daí um problema. Quando se fala sobre a questão ambiental, existem as divulgações alarmistas, que acabam exagerando e aí cai no descrédito. Então, o planeta vai ficar sem água. Nós sempre teremos água. Vai cair uma coisa gosmenta da torneira, mas será água. Será que a gente pode, só se vier um ETs e ele vai embora, né? Então, será que é possível a gente ter ações de proteção aos rios,
de proteções aos lagos, né? De proteção ambiental, fazer realmente uma sustentabilidade. Essas discussões hoje são internacionais e aí tem um problema, que nem agora o que se questiona mais são, por exemplo, veículos, o grupo que entende que o planeta está aquecimento global, eles dizem que existem os gases de efeito estufa, que são os gases CO2. com base em carbono, CO2, metano, CFC, todos os gases com base em carbono e outros que são bastante reagentes. Então, segundo os cientistas que falam do aquecimento global, o Sol, ele entra no planeta, bate na superfície e não consegue ir embora e fica acumulando calor. Existem os caras que questionam essa realidade. Mas vamos referir a esse ponto aqui. A solução seria, então, lembrando que a gente não é responsável pelo aquecimento global, porque um vulcão explode mais fumaça do que a gente o ano inteiro. Mas acontece que um vulcão explode de vez em quando. E a gente não, nós estamos jogando fumaça aí desde que a gente está queimando. 25 horas por dia. Exatamente. E o agravante vem desde que se faz a primeira revolução industrial, com carvão, 1760, depois 1860 com petróleo, e daí, hoje em dia nós temos um recurso gigantesco. O mundo se especializou em queima de material fóssil, petróleo, carvão, gás natural. Se substituir isso aqui, será que a gente emitindo menos poluição muda o quadro? Já não ajudaria? Nós vamos até o Sebrae, onde está a nossa repórter Emily Sani, para saber o que o Sebrae está fazendo a respeito de sustentabilidade para micro e pequenas empresas. Emily, é com você. Bom, Walter, além das escolas, muitas empresas vêm criando práticas sustentáveis que fazem toda a diferença. E nós estamos aqui com a Andréia Morim, que é consultora do Sebrae, e vai explicar para a gente a importância, né, Andréia, de iniciativas como essa. A importância do setor empresarial despertar para as questões de sustentabilidade é justamente para atender a esta nova postura da sociedade que cobra muito mais, onde questiona as questões de postura ambiental, social. Nós não podemos mais ficar para trás e o setor empresarial precisa buscar isso. Quais as vantagens em adotar atitudes sustentáveis para as micro e pequenas empresas e os empreendedores? Num primeiro momento, eles pensam dentro de um padrão tradicional de que a sustentabilidade é mais um custo para a organização. No entanto, não é. Desde que a empresa perceba que pode gerar várias economias no processo produtivo, que isso gera economia nas compras, pode gerar várias questões em relação à situação legal, preventiva, não ter problema com fisco, não ter problema com questões trabalhistas, tudo isso a sustentabilidade dá suporte e beneficia. E um grande benefício é a imagem, porque realmente a sociedade cada vez mais pede, o consumidor cada vez mais antenado nessas questões, começa a questionar, bom, o que você tem de sustentabilidade na sua empresa? Tá certo, Andréia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Cidadão. E ficam aí as dicas para os empreendedores. Walter. Muito obrigado, Emily. Você sentiu, então, quer dizer, o micro e pequeno empresário também está interessado, mas tem aquela famosa história, né? Eu vou ter que investir um dinheirinho. Ele, às vezes, não, eu vou ter que gastar um dinheiro, quando na realidade ele vai investir um dinheiro. A questão é, quem conseguir descobrir a forma de transformar o sistema de sustentabilidade em uma redução de custo gigantesco, ou até melhor que isso gere lucro, quem conseguir fazer isso, porque até agora não se encontrou uma fórmula, exato. Vai mudar a realidade do planeta. Então, por exemplo, e algumas pessoas já tentam fazer isso aí. Existem algumas pessoas que fizeram as luz com garrafa PET. Que dá em torno que pega uma garrafa PET, coloca água dentro e você coloca ela para fora do telhado, fica meio esquisito. Mas quando pega o sol, a água vai fazer um prisma e vai dar uma lâmpada de cerca de 60 watts de energia. E é automático, né? O sol vem, ela liga e daí o sol vai embora, ela desliga sozinho. Então você só utilizaria a luz de noite. Essa economia de energia seria fantástica, então seria uma luz interessante, né? Quem conseguir fazer casas, hoje em dia, por exemplo, as casas que nós temos no Brasil, nós somos um país tropical aqui no sul, subtropical, mas é um país com muito sol, muito calor, e as nossas casas, elas foram copiadas ou desenvolvidas numa forma que você tenha um calor gigante no verão e um frio extremo no inverno, que você então precisa daí ter um meio termo nos dois, né? Isso seria mudar essa arquitetura.
nós não precisaríamos usar tanta luz, nós poderíamos aproveitar a luz natural por entradas. Nós temos áreas com vento, que o vento entre pela casa e resfrie sem a utilização de ar-condicionado. Claro que daí existe um desinteresse das indústrias que vendem ar-condicionado, porque tudo tem um impacto. Se você tirar uma coisa, ele vai Outro impactar. lado vai reclamar, né? Exatamente. Então, quem conseguir descobrir a forma de fazer uma economia viável, baixo custo nisso, ou até um custo zero, ou melhor, gerando lucro, vai ser a solução para a coisa. Ô Russo, eu me dou o trabalho e faço questão de divulgar isso para que sigam o exemplo. Por exemplo, o banho você nunca consegue, onde eu moro, você nunca consegue nos outros prédios da cidade também, que a água quente fique imediatamente quente. Então, sabe, eu uso um balde grande e enquanto ela está fria, e depois quando ela aquece, eu tiro o balde e ele é utilizado no bacio. E aí eu tomo o meu banho tranquilamente. Poucas pessoas, eu aprendi com uma pessoa a fazer isso e queria passar para outras pessoas, porque você está economizando. Agora, o ideal é que alguém descobrisse que a água já chegasse no teu chuveiro quente imediatamente. Na questão dos chuveiros a gás, que ele tem o caso. a dificuldade de você Exato. aquecer. O elétrico não, mas o elétrico já tem um problema da eletricidade, que é muito mais caro. No caso meu, a maioria hoje é tudo à base do gás. Verdade. Só que durante esse tempo, até a água se aquecer, você leva 30, 40 segundos. É uma quantidade de água Gigante de água que vai pro ralo. Literalmente. A minha vai para o bacio. Que vai para o bacio. Mas hoje em dia, alguns projetos mostram assim, a pessoa, existe a torneira para escovar o dente, lavar a mão e tal, e essa torneira água tem que estar fechada enquanto você escova o dente. Isso, para não ficar aquela água correndo. Mas aí, interessante que ela vai para o bacio. Então, reutiliza essa água aqui. Então, existem projetos já muito legais de a água do chuveiro também ser acumulada para se usar no bacio. Então, assim, existe hoje centenas de ideias acontecendo. E elas precisam amadurecer para que a gente aprenda ou racionalmente utilize os recursos naturais, né? E o caso ainda da própria energia, a energia eólica ainda é uma coisa muito pequenininha no nosso país. Nós temos exemplos aqui em Santa Catarina. Bom Jardim da Serra é uma das cidades. Mas no país como um todo. Agora, eu acho que um grande problema nosso são as nossas dimensões. É isso? O Brasil nós temos uma grande vantagem e desvantagem nisso. A nossa principal matriz energética é a hidroelétrica ainda. Na real, a nossa matriz seria termoelétrica. Hidrotérmica. Nós temos grandes hidroelétricas. Conjunto do Rio com o carvão. Exatamente. Também com bagaço de cana, com óleo diesel. Né? Nós temos, então, várias queimas para dar suporte para a nossa energia hidroelétrica. Por exemplo, o Brasil é um país tropical e nós temos um problema aí. Porque bem nessa região tropical existe uma época que chove um monte, que é no verão, e classicamente uma época no inverno que chove menos. E nós no Brasil temos menos chuva, nós tivemos uma exceção climática, tanto que Cantareira está com um nível baixíssimo, por causa de uma questão climática mesmo. E aí então o Brasil tem que acionar termoelétricas para poder suportar essa energia. Tivemos um apagão e tudo mais. Só que o Brasil hoje está procurando investir em energias limpas, como, por exemplo, a energia eólica. O Brasil construiu no Nordeste do Brasil 5 parques, a Tractebel, inclusive, que coordena, e a Siemens investiu 5 parques eólicos gigantescos no Nordeste do Brasil. Nós estamos fazendo vários investimentos. Tá, você falou lá no Nordeste. Isso tem em cada rua na Holanda. É verdade. O Brasil está ainda... Ele precisa, mas agora o Brasil também é um país que mais investe que investe bastante em pesquisas energéticas, né? Fundo do oceano com algas. Quando você movimenta isso, produz energia. Teve uma professora... As próprias marés? Marés, energia das marés. Nós temos um litoral gigantesco. 5.560 quilômetros. É isso, fantástico. Uma professora da UFSC também, ela estava fazendo pesquisa com borra de café, que se tira óleo para você fazer utilização em máquinas do interior, de pequena, não em grandes volumes. O Brasil tem biodiesel, o Brasil tem pesquisa de energia solar. Nós estamos tentando várias possibilidades. O próprio álcool foi uma iniciativa nossa, né? Isso, verdade. Então, a questão é compreender tudo que está existindo. A forma atual ela não é sustentável, como está se mostrando. Como alterar
Como descobrir a fórmula mágica. Exatamente, exatamente. Professor, muito obrigado pela aula. Legal. É bom que a gente pôde... Esse assunto ele é muito importante e muito relevante. E vamos voltar. Legal. Eu entrevistei o professor Russo Born. Ele é professor de Geopolítica em diversas escolas no estado de Santa Catarina. Nosso tema de hoje foi sustentabilidade. Você tem que fazer também a sua parte. O Espaço Cidadão, que só tem na TVAL, volta na semana que vem com outro tema. Até lá.